Artigo 3e. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados, do Distrito Federal, observando critérios objetivos, a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3f. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, em 180 dias, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Artigo 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. O indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com ausência de nomeação do defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial, para fins de homologação, na forma da lei. Parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 2º. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão, a quem couber a sua representação judicial. Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Inciso 1. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Inciso 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como instrumentos, produto ou proveito do crime. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas, por período correspondente à pena mínima, combinada ao delito diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do artigo 146, na forma do artigo 46 do Decreto-Lei 2.848. Inciso 4. Pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei 2.848. A entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou, inciso 5, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Parágrafo 1º. Para a aferição de pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes nas infrações penais pretéritas. Inciso 3. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E, inciso 4, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Parágrafo 4º. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor e sua legalidade. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público, para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente, o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público, para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Parágrafo 9.
a vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 3º. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do artigo 28 deste Código.